Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos. O Rafael. Olá. Boa noite, Rafael. Bom, agora Boa deu. noite, Boa noite. Ana. Tudo bem? Tudo bem, Ana Paula? Boa noite. Tudo bem. Tá conseguindo me ouvir bem? A câmera tá boa aí? Tudo certo? Tá boa. Tô ouvindo bem, Ana Paula. Ótimo. A turma vai entrando aí, mas acho que a gente já pode ir começando, até porque essa live vai ficar salva, né? E tem bastante visualização nos dias que seguem. Então, queria muito te agradecer, antes de qualquer coisa, por ter aceitado. É uma honra para mim receber você, apesar de a gente não ter, né, proximidade, contato, mas eu ouço muito falar nessas minhas andanças aí, atendendo produtores rurais, especialmente do alho. Então, para mim, é assim, é uma honra ter você aqui no meu perfil para esse bate-papo que a gente programou para essa noite de hoje. Boa noite, eu que agradeço. É uma honra estar aqui falando um pouquinho de como a gente enxerga, né, a produção, o trabalho jurídico, né, que é muito importante para os produtores. Então, muito prazer estar aqui com você. Ótimo, vamos lá, os trabalhos. Rafael, eu estava aqui refletindo como esse ano, esses 2 últimos anos, eles são atípicos, né? A gente está iniciando agora aí a safra do alho, plantio em cada região, mas né, na grande maioria a gente está em plena atividade, ou já iniciando ou começando os trabalhos. E o quanto a pandemia, ela dificultou tudo isso, apesar de ser uma atividade, eu falava ontem com o Joaci, uma atividade que não para, um dos únicos setores que a gente não pode, não deve e não vai parar. E isso refletindo não só nos produtores, mas por aqueles também que estão nos bastidores, né? E nós, advogados, somos um elo, um instrumento para facilitar e possibilitar que isso aconteça. Então, o que a gente tem recebido nesses últimos meses é uma demanda de e agora, como fazer, assessora a gente na questão dos ônibus, assessora a gente na questão também dos alojamentos, né? Os distanciamentos ainda maiores do que os que são exigidos ali pela NR 31. Então, o trabalho ele é conjunto, né, Rafael? Ele é um trabalho a quatro mãos, que vem do jurídico, que vem do departamento pessoal, que vem dos produtores que estão no campo, mas é uma dificuldade especialmente falando de alho, né, que a gente acaba focando nisso, falando com você, mas pensando na dificuldade, o quanto ela aumentou nesse tempo de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho na sua realidade como produtor e à frente da ANAPA também, como você tem visto tudo isso. Exatamente como você falou, Ana Paula. Nós temos passado dias muito complicados em função da pandemia. O ano passado, quando iniciou, né, ali no mês de fevereiro, iniciou o primeiro caso ali em março e entrou toda aquela situação, ainda era muito desconhecido a doença para todos nós. Então, nós tivemos ali uma corrida para continuar o trabalho, protegendo os nossos colaboradores e ainda sem saber o impacto que essa doença poderia acontecer, né, nas cadeias produtivas. E esse ano a gente acreditava que essa vacina estaria já às portas, que a gente não teria problema, já conhecia a doença e o impacto tem sido maior do que o ano passado. E você falou bem com relação a esses apoios que os produtores precisam, jurídicos, né? Apoios jurídicos. Nós aqui na ANAPA, na empresa Matrice, contamos, né, com corpo jurídico que vem nos auxiliando a cada passo que damos. Porque é importante fazer esse planejamento junto, né, desde da estratégia para que a gente possa ter menos problema. Então, quando era problema ocasionado por questões climáticas, questões de safras, era uma coisa, né? É uma coisa totalmente diferente, porque você não mexe
no elo principal da cadeia produtiva, né? Você não mexe nos insumos, né? No arranjo produtivo como um todo. É uma quebra de safra, ocasionou, teve menos oferta, a procura aumentou, o preço subiu, tudo. Agora não. Esses lockdowns que aconteceram e estão acontecendo mexeram com as estruturas de produção do mundo inteiro. E isso está fazendo com que os insumos, de uma maneira geral, estão subindo e os custos para produzir hoje está muito maior, cerca de 35%, 40%. Então, esse tem sido um grande impacto, esse desequilíbrio da oferta e procura dos principais insumos, como é o caso dos fertilizantes, como é o caso das embalagens. Hoje você não tem embalagem, as fábricas pararam devido a esses lockdowns, preço de embalagem de caixa de papelão, por exemplo, que estava R$2, hoje é normal você pagar R$6, R$7. Agora, qual por caixa, qual é a cultura que vai conseguir assimilar, né, esse custo e repassar para o consumidor? E ainda mais, com a economia fragilizada e a renda drasticamente afetada, a renda do produtor. Então, Ana Paula, nós estamos vivendo momentos tensos, aonde eu não acreditava que teríamos problema com mão de obra novamente. Estamos tendo deslocamento, as empresas todas, né, trabalhando naquele sistema para proteger mais os seus colaboradores e uma dificuldade grande com relação à mão de obra, que é muito importante, né, Ana Paula? Sim, e a gente tem também a questão do cenário de vendas, né? A gente está pensando aqui, ainda estamos, alguns produtores, finalizando a safra do ano passado, e o que eu tenho visto que tem chegado para mim demandas de assessoria com relação, inclusive, à venda final. Então, assim, às vezes tem algum contrato fechado para entrega de uma certa demanda, tantas caixas, 1000 caixas para aquele tal supermercado. E, de repente, o supermercado se vê fechado. Então, ele é obrigado a diminuir o seu tempo de abertura, e isso diminui consumo. As pessoas também sem dinheiro, consumindo aqueles produtos que dá para tirar, né, do cardápio, deixando de consumir. Então, eu queria até pegar o gancho para a gente pensar um pouco sobre quais são as suas perspectivas. E vamos falar um pouquinho mais de alho, a gente tem muito público de alho aqui hoje. As perspectivas de mercado para essa próxima safra. A gente falou sobre o custo que foi aumentado, mas e a perspectiva de venda? Né? O que você pensa sobre isso, Rafael? Você acha que isso vai ser muito impactado? Que os problemas estão... Assim, a tendência é que eles aumentem para os próximos meses e para o final da safra? Nós estamos vivendo um momento muito esquisito, vamos dizer assim. O consumo, né? A oferta dos produtos não estão altas e o preço, mesmo com a oferta baixa dos produtos, o preço não está alto. Isso é sinal de que a renda do consumidor brasileiro tem sido afetada. E com esses lockdowns, com toda certeza, com uma renda da população afetada, está fazendo com que alguns produtos da cadeia de hortaliças diminua muito o consumo. Então, os produtos assim mais perecíveis, vamos dizer aí, cenoura, beterraba, batata, esses são afetados diretamente quando acontece essa questão do lockdown, do fechamento. Então, o alho, a cebola, por ser tempero, ele é afetado, mas ele é afetado, são culturas que são afetadas posteriormente a essas perecíveis, né? Agora, o cenário para o primeiro semestre, ele é um cenário onde 2 anos seguidos vem tendo concentração de chuvas no primeiro semestre. Portanto, a oferta dos produtos são mais baixa em função da perda por fatores climáticos. E aí há um equilíbrio entre a oferta e a procura. Na maioria das vezes, mais procura do que oferta, e o produtor consegue vender melhor. Só que esse ano,
as chuvas já estão cessando. Nós temos projetado para março, praticamente aqui no Centro-Oeste e eu creio que no Sudeste também, nas últimas vezes que eu olhei na internet, pouca chuva. Abril, mais 120, 150 milímetros. Então, são poucas chuvas. Isso vai fazer com que as safras plantadas de hortaliças vão produzir mais. Produzindo mais, nós vamos ter uma oferta maior no primeiro semestre. Tendo uma oferta maior, com uma renda do brasileiro afetada, com essa questão dos lockdowns, é perigoso o primeiro semestre ser diferente do ano passado, uma oferta maior de produto e, consequentemente, preços menores. E aí eu abro um parênteses, aonde mora o perigo. Por quê? O custo de produção nosso, ele dá pelo menos 30% a 40%, dependendo de quem conseguiu comprar antecipado, quem conseguiu comprar metade antecipado, ou quem comprou tudo agora em cima da safra, ele pode variar aí de 25% até 40% mais caro. E se você tem uma oferta onde o preço vai trabalhar ali no custo abaixo do custo de produção, nós temos uma crise no setor de hortaliças, diferentemente do grãos. Porque o grãos, o preço da soja está muito bom, né? Vem já há algum tempo, aí, 1 ano, 2 anos, e a projeção da safra de soja, dos preços das commodities, é manter alto, e isso o mercado de grãos consegue absorver. Agora, o mercado de hortaliças não consegue absorver. A próxima safra, se os produtores de hortaliças empatarem, ele vai precisar de 30% a mais de capital para plantar a mesma área. Ou seja, se nós não conseguimos ter um lucro de 30%, nós iremos abaixar o plantio cerca de 30%. E aí vai ter uma baixa oferta e pode ocorrer desabastecimento. Então, o cenário que eu enxergo hoje é mais ou menos dentro dessa lógica. E, Rafael, veja como isso reflete em tudo. Você estava falando, eu estava aqui pensando. Se provavelmente acontecer esse susto, né, dessa questão dos 30%, muito provavelmente vai ter área menor para ser plantada no próximo ano. É o que se espera, né? Profissionais que não têm, produtores que não têm o capital para injetar e continuar mantendo a quantidade de plantio ou aumentar, né, vai diminuir a área. E isso reflete diretamente na mão de obra. Apesar de já ter sido no setor de hortaliças um problema no passado, a falta de mão de obra especializada, hoje a gente já conseguiu equilibrar isso, né? Trazendo pessoas do Norte, do Nordeste, já é algo comum, mas a gente vê que isso vai ter um reflexo muito grande no desemprego. É um setor que, ontem eu falava com o Joaci, 1 a cada 3 empregos, né, oferecidos no Brasil vem do agronegócio. Em alguma das etapas, seja antes, durante ou após a porteira, vem ali. Então, esse mercado, essa questão da pandemia, ela vai refletir também na questão da empregabilidade. E aí, o que eu venho defendendo, que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, é um bom planejamento para a gente tentar manter pelo menos qualidade de mão de obra, segurança de mão de obra, para conseguir ter esse lucro, para conseguir produzir bem e para que a gente consiga manter a quantidade de hectares para os próximos anos, passando por esse período de pandemia que não se encerra, muito provavelmente, nesses próximos meses, isso vai se alongar. Então, Rafael, resumindo isso, o que você enxerga como importante de assessoria do departamento jurídico? Porque o que eu vejo é que todos os produtores que eu começo a atender, o problema maior deles era exatamente uma dificuldade em ter profissionais capacitados que entendam a realidade do agronegócio. Então, de nada adianta eu dizer para você, Rafael, você está produzindo, mas você não pode fazer 2 horas extras por dia, se eu não consigo entender a realidade do seu negócio, a realidade do agronegócio e a necessidade do agro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, de uma maneira geral, como produtor e como, né, à frente da ANAPA, o que você acha de importante, o que o produtor espera de um advogado que atua no agronegócio? Aqui a gente tem um público grande de advogados e eles me perguntam isso. Como eu chego num produtor rural ou em alguém da cadeia do agronegócio? E eu sempre respondo, você precisa atendê-los bem. Então, eu queria fazer esse elo de produtor para advogado, do que vocês esperam da gente? Veja bem, o produtor, ele precisa querer profissionalizar. Primeiro ponto.
A partir do momento que ele se dispõe a profissionalizar, ele precisa do advogado não só na hora de apagar um fogo, de resolver um problema. Ele precisa do advogado junto para ajudar no planejamento. Porque não é somente, somente chegar lá e resolver um problema de um contrato, uma questão pontual ou uma questão trabalhista. Existe, né, a atividade antes preventiva. Então, se o produtor entende que o advogado não é uma despesa, é um investimento, e traz para dentro, desde que o advogado também, é lógico que tem que ter os requisitos, né? Ele precisa entender do campo, senão ele vai burocratizar mais ainda. Mas quando ele é do campo, ele pode ajudar em todos os planejamentos do produtor, das associações. A ANAPA é um exemplo disso. A ANAPA vivenciou isso em 2008, quando nós assumimos a entidade. Nós resolvemos profissionalizar, criamos um corpo jurídico e de lá para cá os advogados participaram de tudo, do planejamento estratégico, das ações, da construção, das questões, das discussões de política pública. Então, o produtor precisa trazer, primeiro querer profissionalizar e depois trazer para dentro. Nós temos várias coisas para ser resolvido dentro da porteira. Nós precisamos ver as questões tributárias, que é de extrema importância. O produtor, às vezes, está perdendo rios de dinheiro por estar inadequado. Nós precisamos ver as questões trabalhistas. Uma ação que o produtor pode sofrer, isso daí pagaria ele 5, 10 anos do serviço dele. Questões contratuais de arrendamento, de contratos de vendas, como você bem disse. O produtor hoje ele fica muito na informalidade na venda. Nós não temos uma segurança jurídica na venda. Nós vendemos, colocamos na mão de uma empresa e essa empresa fecha e acabou. A gente perdeu. Então, se você consegue construir uma venda bem estruturada, né, você está protegendo a empresa. Então, o advogado, desde que ele entenda do agronegócio, é uma peça fundamental hoje para equilibrar as empresas em todas as áreas, né, né, da empresa. Ele pode ajudar em todas as estruturas que precisar dentro das atividades que a empresa executa. Mas bem você disse, quando ele entende do agronegócio. Eu acho que esse é um gargalo importante que eu venho defendendo, né? Meu perfil, ele tem esse nome exatamente por isso. E aí faltou também a gente falar de questões ambientais. Não adianta eu querer estudar questão ambiental voltada de uma maneira geral para indústrias, para comércio, sendo que o agronegócio efetivamente é diferente. Eu preciso planejar uma intervenção ambiental numa área de preservação permanente para fazer um barramento, para conseguir irrigar e conseguir produzir aquela cultura que tem demanda no Brasil e no exterior. Então, o que eu vejo, o que eu venho defendendo aqui no meu Instagram sempre é especialização do advogado, para que ele consiga verdadeiramente atender o produtor rural nas demandas e nas dores que são do dia a dia. A gente vem de uma época, e não sei se você concorda comigo, mas de advogados de gravata, que para atender o produtor rural, que você fazia uma ligação ou combinava de ir na audiência e era esse o seu contato. Hoje o advogado que atende o agro, ele tem que colocar a botina, ir para a roça, entender. Outro dia eu fazia uma defesa, uma audiência para discutir uma função de gerência de alho. E a gente falou muito sobre isso. Eu questionei etapas, diferenciação, beneficiamento, semente. Eu precisei explicar para o juiz tudo isso para a gente chegar no ponto central que era a discussão da demanda trabalhista. Então, se eu não conhecesse as etapas do alho, a importância da diferenciação, porque aquela cultura é uma cultura que eu atendo, né? Isso pode ser na cana-de-açúcar, isso pode ser na batata, mas enfim, aquele cliente que você está atendendo, é preciso que haja uma especialização de conhecer a atividade para conseguir dar conta de tudo isso. E aí, até nas próximas lives, Rafael, nos próximos dias, ontem a gente falou sobre a importância do agronegócio. Hoje eu quis falar sobre essa questão a relação do advogado com o produtor. E os próximos dias a gente vai falar de temas específicos do agronegócio. Então, amanhã, direito ambiental.
Depois, na sexta-feira é compliance trabalhista, a importância desse preventivo. E na quinta-feira é exatamente o planejamento tributário dentro da sucessão, quando você faz um planejamento sucessório dentro do agronegócio. Então, eu acho que hoje a gente tem muito campo. O produtor, o agronegócio, ele é responsável por uma significativa parcela do desenvolvimento da economia do nosso país. Então, tem campo para especializar, para que a gente consiga diminuir as dores do produtor, né, e melhorar cada vez mais essas atividades com menor custo, com qualidade para a mão de obra, com qualidade para o produtor e sempre em busca de avançar, né? Olha só, você falou dois pontos muito importantes. O produtor ele está consciente das suas responsabilidades com o meio ambiente. Nós estamos vivendo novos tempos, cada vez mais nós tornamos uma potência agroambiental, mas nós precisamos do advogado para nos orientar com relação a especificidades que tem a questão ambiental. Então, ter um bom apoio jurídico é ter segurança para investir e crescer. E aqui eu quero te falar duas situações. Uma situação, tinha um colega que estava numa dificuldade financeira muito grande, perdendo as suas terras, e, de repente, conectou com uma pessoa especialista em negociação, tudo, reverteu o quadro desse cara completamente, e hoje ele consegue organizar com a receita que ele tem e cumprir com os compromissos e teve a sua fazenda de volta. Então, é importante demais nós identificarmos, Ana Paula, essas situações de dificuldade, de fragilidade da empresa, dos produtores, e não ter medo, não, de procurar uma ajuda jurídica, de confiança. A confiança ela é construída. Muitas vezes a gente, às vezes, acaba chegando a um advogado por ter um amigo que você confia e o cara pega e fala, não, essa pessoa é de confiança. E essa eu acho que é a principal relação para ter êxito entre o advogado e o produtor, né? No caso, essa parceria. Porque a partir do momento que cria esse ambiente de confiança, o produtor ele tá pronto para crescer e desenvolver e investir. Porque aí ele tem uma segurança jurídica para dar a retaguarda necessária para ele cuidar de todas as áreas da empresa dele. E é muito importante essa questão que você falava do produtor também mudar a chavinha e entender a importância, né, de profissionalizar, de ter esses profissionais. E há uns anos atrás, hoje isso diminuiu muito por essa consciência, mas eu recebia vários contratos assim. Vou fazer um contrato de arrendamento ou estou fazendo um compromisso de compra e venda de um imóvel rural para fazer a escritura mais para frente. Dá uma olhadinha no meu contrato, daqui uns 20 minutos eu te ligo. E aí eu vim construindo essa ideia de que não é assim. Quando eu pego um contrato de arrendamento, eu preciso olhar a questão tributária, eu preciso olhar a questão ambiental, eu preciso olhar a responsabilidade trabalhista, eu preciso olhar as vinculações do Estatuto da Terra de obrigatoriedade, por exemplo, de prazo e forma de pagamento, que é algo que se faz muito errado ainda no Brasil. Então, hoje eu já consigo atender os meus clientes assim, não, para esse tipo de contrato eu preciso de tal prazo para analisar com segurança. E aí eu deixo transparente isso. Olha a quantidade de pontos. Se eu falhar em um desses, você pode ter um problema daqui 2 anos. Então é melhor que eu nem olhe o contrato. Né? Então a gente precisa... E isso vem mudando. Ainda temos muito a melhorar na cabeça dura do produtor, né? Porque o produtor é o mesmo cara que está lá em cima do trator, que está olhando a mão de obra e que assina o documento. Então, para ele, na grande maioria das vezes, o documento é o detalhe. Quando, na verdade... Às vezes toda a produção dele, tudo que ele faz em campo está na mão do documento, né? Então eu tenho nesses últimos anos tentado conscientizar, sabe? As questões de direito de preferência, a questão de prazo de contrato, forma de remuneração, a própria questão tributária, que só um gargalo. As pessoas faziam há um tempo atrás contrato de arrendamento e parceria sem qualquer tipo de critério ou conhecimento, né? Então eu acho que esse ponto que você tocou é bem importante para a gente conscientizar que a gente tem produtores e advogados. Então, o advogado no papel de bem instruir, né, e orientar quando o produtor pede para analisar um contrato em 10 minutos, orientá-lo de que aquilo não é suficiente, e o produtor ter a consciência da importância da assessoria jurídica em várias questões que envolvem o seu negócio, para produzir mais, para ganhar mais, para ter segurança e para continuar produzindo, né? E aí, queria fazer um último gancho dentro desse assunto,
que você estava contando desse caso de um produtor que conseguiu sair, que são as questões dos seguros rurais e dos financiamentos. São raros os produtores hoje que trazem para o corpo jurídico a análise de contratos de financiamento de crédito rural, qualquer tipo de financiamento, porque eles acreditam que isso já está sendo feito pelo banco. E aí, quando eles procuram, a gente mostra que o problema foi feito lá no financiamento ou no crédito da safra. Né? Então, isso quando quando o produtor efetivamente pegou o dinheiro para colocar na jogada do negócio. Então, essa consciência também eu queria trazer para essa live, para os produtores. Eu tenho feito informativos para os meus clientes, mas pensar sobre isso, sabe? Sobre a importância de prevenir muito mais do que trabalhar o dano que já aconteceu. Isso a gente fala de seguro, de crédito e de contratos e questão trabalhista também com a pactuação do correto contrato, né? Um contrato de safra ou um contrato de experiência ou um contrato por prazo indeterminado, a depender da real situação, né, Rafael? Eu acho que isso é bem importante. Olha só, o produtor ele é muito, muito tradicional, entendeu? Por si, desde as suas origens, ele que fazia tudo, plantava, né, tratava, colhia, e as coisas vieram se profissionalizando. Então, hoje, nós pegamos a geração dos filhos dos produtores aí, vou falar um pouquinho da área que eu atuo, a produção de alho, produção de cebola. Então, hoje, os filhos desses produtores, eles já preocupam mais com isso. Eles já profissionalizam mais, a cabeça mais aberta. Então, essas coisas vêm mudando aos poucos. E isso é muito importante, porque nós temos percebido que grandes grupos, né, que o pai conseguia chegar a X, os filhos estão levando a 2X, a 3X, colocando essa energia, essa profissionalização, e tem conseguido bons resultados, né, no sistema produtivo como um todo. E a gente tem que pensar também nos pequenos agricultores. Os pequenos agricultores, através do sindicato, das associações, das organizações, das cooperativas, né, também tem o aparato jurídico ali à disposição. O exemplo, o Sindicato de Mogi das Cruzes, né? Tem a Juliana, que é a responsável lá, e tem dado um apoio jurídico muito importante para os pequenos agricultores, através do sindicato, através das organizações. Então, nós estamos percebendo que, desde o pequeno, do agricultor familiar até o grande empresário, as questões jurídicas são de extrema importância. Mas não só como apaga-fogo, sim como parte de um planejamento de um negócio e estruturar para que esse negócio possa vir a crescer com segurança e não deixar passivos para trás. Então, é dessa forma que eu vejo. O produtor, ele precisa se capitalizar, ele precisa trabalhar as questões de fluxo de caixa, porque eventuais problemas, como nós estamos vivendo agora, nós estamos agora exatamente cada produtor colocando a mão na consciência. Poxa, será que eu investi na hora errada? Agora está aí, ó, a crise pode chegar, tudo, né? Tirei dinheiro do caixa, agora eu vou ter que atravessar, e se não vender o produto, eu preciso pagar a folha de pagamento. Então, faz parte do planejamento como um todo, né? E o advogado, ele está presente em várias atividades dentro do negócio do agricultor, que dá a segurança jurídica para que ele não venha se tiver um problema, se foi desenhado, né, juridicamente os passos corretos, ele está resguardado para não perder o seu imóvel, para não perder as suas máquinas, para não perder o seu bem, uma crise financeira, uma crise de pandemia. Ele está resguardado juridicamente para que ele possa conseguir continuar na sua atividade. Agora, se ele faz da cabeça dele e os contratos estão frágeis, ele pode perder a terra para o banco, ele pode perder para a agiota, ele pode ter ações do Ministério Público com relação às questões ambientais, e assim vai. Ou seja, o ideal é que a construção do negócio, da atividade rural, esteja presente um advogado da sua confiança para estruturar as várias áreas dentro da empresa. Exatamente. Acho que a gente vem de uma mudança de consciência muito grande. Quando eu comecei a advogar, há 13 anos, eu sempre advoguei para o agronegócio, né? Eu venho de família
do agro, meus avós, meus pais, meus irmãos, são todos do agro, eu sou a única advogada. Mas eu cresci nesse meio. Quando eu comecei a advogar, eu advogava basicamente para contencioso. Eu acho que se não 100, 90% do meu escritório era contencioso. Hoje, Rafael, eu com orgulho posso dizer que isso inverteu, que hoje eu atuo 10% para contencioso e 90% de preventivo, 90% de planejamento de safra, planejamento de questões ambientais, compliance, que é o algo a mais, o fazer boas políticas, políticas de inserção, políticas de devolução para o meio ambiente daquilo que a gente traz. Então, não tem problema eu consumir a água, desde que eu crie uma boa política para devolver de alguma maneira isso para o meio ambiente e continuar tendo águas daqui a um tempo. Né? Então, com muita felicidade, eu vejo essa evolução. Ainda temos, né, por essa questão familiar, a transição, a mudança de consciência, a simplicidade do produtor. Ele pode ser o cara que tem dinheiro, que é rico, mas ele tem a simplicidade. O produtor, né, dentro da porteira, de uma maneira geral, ele tem essa simplicidade enraizada. Assim. Então, é uma mudança de consciência mesmo. E aí, Rafael, eu vou até mudar já o assunto para a gente falar de um tema que eu acho que para os produtores que estão aí, o que eles gostam muito de ouvir, que é que até o responsável pela condução desse processo é um vizinho meu aqui de Franca, né, que é o advogado de vocês, aí, eu acho que é da Napa, enfim, mas para a questão do desembaraço do alho, de toda a discussão que a gente tem com a questão das liminares. Então, eu queria que você contextualizasse, Rafael, porque a gente tem produtor que, né, que sabe muito sobre esse assunto, mas como temos também muitos advogados que talvez não atuem nessa questão, exatamente na cultura do alho, que você contextualizasse e contasse para a gente um pouquinho, a gente tem uns 20 minutos, um pouquinho sobre a importância também, isso é linkado na importância do advogado, mas qual é esse grande debate nosso com o alho chinês? Veja bem, é uma excelente pergunta e uma oportunidade ímpar, né, para que a gente possa estar informando os produtores, né, sobre as ações que a ANAPA vem tomando. Bom, através do governo federal, através da sua defesa comercial, identificou-se que a China pratica dumping no mercado brasileiro. O dumping é quando ele vende mais barato no seu mercado, no seu mercado interno, né, do que ele exporta. E esse produto chega aqui abaixo do custo de produção nosso. E para equilibrar, o custo de produção do alho produzido no Brasil é assim. O chinês, o custo de produção dele é mais baixo. Então, precisa colocar, mais baixo. Precisa colocar a taxa de dumping para equiparar ao custo de produção do alho nacional. Então, essas questões têm gerado uma discussão jurídica muito grande. Os importadores entram com liminares na justiça para não pagar essa taxa de antidumping que equipara o custo de produção do alho brasileiro. Então, o custo do alho brasileiro está aqui, o chinês é aqui. Quando coloca o dumping, os dois custos se igualam. E aí o judiciário, na maioria das vezes, grande parte deles tratam esse assunto de forma isenta, de forma imparcial, mas a gente percebe que alguns juízes e alguns desembargadores, poucos, eles entendem de uma forma diferente do que o corpo jurídico da ANAPA entende. E eles acabam concedendo essas liminares. Ou seja, um estudo que foi feito do governo brasileiro, dando o direito ao contraditório do exportador chinês, do importador brasileiro, do governo chinês, dos produtores brasileiros. Essa discussão no âmbito era no âmbito da Camex, né? E depois a Camex foi extinta, mas foi a discussão no âmbito de um colegiado. E foi chancelado, e aí o importador leva e judicializa esse tema e consegue essas liminares. Então, nós estamos enfrentando há muito tempo essa guerra de liminares. Mas graças ao corpo jurídico nosso, o Dr. Clóvis Volpe, né, do MVB, advogado de Franca, que está com a gente desde quando nós assumimos a associação, ele vem fazendo um excelente trabalho e a gente vem conseguindo
cassar essas liminares. E não só a ANAPA, mas a gente conseguiu sensibilizar a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é quem tem o direito legal de entrar e discutir o direito antidumping com a empresa que não está querendo pagar. A ANAPA, ela é uma terceira interessada. Nós tentamos entrar em todos os processos, Ana Paula, mas na maioria das vezes o juiz afasta dizendo que a gente só tem interesse econômico. E daí fica difícil, porque nós não temos voz para ir lá e brigar. Aí fica somente a PGFN. E daí, graças a uma parceria que nós construímos com a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós embasamos os procuradores de informações oficiais, fidedignas, né, para que eles possam discutir com essas empresas que não querem pagar o direito antidumping. E nós tivemos uma vitória importante agora. No âmbito do TRF1, aqui em Brasília, e o TRF5, nós estávamos tendo algumas ações que, historicamente, desde 2016, o direito amplamente do lado da ANAPA, mas, assim, amplamente, uma resolução, né, que não mais existia, que ela tinha data para iniciar e para terminar, e uma liminar, com base nessa resolução revogada, estava perdurando por anos e anos e anos no TRF1. E depois foram para o TRF5. E daí nós sensibilizamos a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu quero agradecer demais os deputados, os senadores que compõem, agradecer a ministra Tereza Cristina, que nos apoia incondicionalmente. Para mim, tiveram dois grandes ministros que marcaram a história do Brasil, Alisson Paulinelli e ministra Tereza Cristina. Os outros tiveram a sua importância, mas esses dois realmente têm feito um trabalho diferenciado, revolucionário, muitas áreas que eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas, com o apoio deles, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do nosso departamento jurídico, que para mim, Dr. Clóvis, é um expert em direito antidumping, e nós conseguimos fazer com que a PGFN ingressasse com uma suspensão de segurança. Essa suspensão caiu para o presidente, o ministro Fux, e ele cassou a liminar dessas empresas que estavam tendo esse privilégio de importar e não pagar o direito antidumping anos e anos e anos e anos, mesmo o direito estando do lado dos produtores. Então, agora eu acho que nós conseguimos estancar momentaneamente um problema com relação a essas liminares. Nós temos uma liminar ainda, Ana Paula, e é importante eu falar aqui, para os produtores terem ciência. É uma empresa chamada Temperalho. Ela tem uma liminar no TRF da região de São Paulo ali, não sei se é 2 ou 3. Essa liminar já foi cassada e eles conseguiram reverter. E é muito frágil o argumento, sabe, do advogado dessa empresa. É muito frágil. Ele usa a questão da formação do preço da Argentina, que usou os impostos, mas o governo brasileiro não usou um terceiro país. O governo brasileiro entendeu que a China era reconhecida como economia de mercado. Isso não afetou em nada na questão da formação do direito antidumping. Então, isso é uma balela. Esse desembargador que concedeu essa liminar, ele está sendo, vamos dizer assim, enganado por esse advogado que contou essa historinha bonita para ele, né? Mas que a hora que nós levarmos a verdadeira real, ele vai ter que reconsiderar e cassar essa liminar. Ele está desequilibrando o mercado, Ana Paula. É uma decisão para uma única empresa do TRF3, que é de São Paulo. Essa única decisão. Uma decisão, uma carta em branca. Olha, o judiciário, graças ao nosso bom Deus, são poucos as pessoas do judiciário que não entendem, tá? Para não dizer outra coisa. Então, que não entende sobre o processo de antidumping. Então, eles estão desequilibrando o mercado de alho no Brasil. Por quê? Quando ele concede uma liminar para essa empresa,
As outras empresas todas trazem o alho pagando 7,8 dólares a mais do que essa empresa. E essa empresa tem uma carta em branco. Tudo que ela pode tirar, me falaram que essa Temperalho está com 80 containers aí para desembaraçar, 300 mil caixas. Nossa. Esse cara tira 7,8 vezes 5,50, vai dar o quê? 8, R$ 40 mais barato do que os outros importadores. Duas coisas vão acontecer. Ou todos os outros importadores vão morrer, porque ninguém consegue competir com R$ 40 mais baixo, ou eles vão achar um outro subterfúgio para competir com esse cara. Então, olha só o estrago que o judiciário está fazendo. Ele está tirando o dinheiro que vai para os cofres públicos, ele está causando uma competição predatória com o produtor nacional, porque quando ele faz isso, ele joga o preço do alho abaixo do custo de produção. Ele está tirando o dinheiro dos cofres públicos num momento de pandemia, o governo sem dinheiro. Ele está desempregando esse desembargador, um contingente de pessoas. Hoje a cadeia do alho é mais de 260 mil pessoas. Ele pode fazer um estrago irreparável social. E ele está causando uma competição desleal com os outros importadores. Então, olha o estrago que um magistrado está fazendo para beneficiar uma empresa importadora. Isso é uma, assim, vou falar menos aqui eu já tive processos aí, não quero ter mais. Então, o que eu digo é o seguinte, senhor desembargador, põe a mão na consciência, analisa direitinho que tem situações para o senhor dar mais uma olhada nesse processo e reverter essa liminar o quanto antes. Faz o seguinte, desembargador. Gostaria muito que esse vídeo chegasse até o senhor. Pede para depositar em juízo. Vamos ver se ele vai utilizar essa liminar. Todos, eu falo aqui, todos que pedirem para depositar em juízo, eles não vão depositar, eles não vão, porque sabe que depois eles vão ter que pagar o direito antidumping. Ô, Rafael, essa decisão ela é recente? Para estar perdurando até agora, ou por pandemia também atrasou a análise de recurso? Não, essa decisão ela é do ano passado, né? E aí eles recorreram, reverteram. Nós manifestamos junto com a PGFN de São Paulo. Ele encerrou o processo e depois depois o desembargador reconsiderou. Então, eu não sei os termos jurídicos, mas eu sei que essa decisão agora nós manifestamos novamente junto com a PGFN e vamos entrar com outras medidas para que essa empresa Temperalho caia a liminar dela o quanto antes, para não causar um prejuízo social muito maior, desemprego, e esse dinheiro poderia entrar nos cofres públicos num momento bem difícil, né? Exatamente. Aí a gente pensa sobre a importância realmente de um advogado, né? Eu conhecia esse caso, muitos clientes já me trouxeram, eu já li várias questões, e o colega aqui da cidadezinha ao lado está a 100 quilômetros de Franca. Muito brilhantemente atua nesse caso, voltando no que eu vinha falando, porque ele é especialista para atender essa questão. Talvez possa ser um outro advogado especialista em questões da mesma natureza, mas não especialista nessa questão do alho. Então, ele se aprofundou, ele mergulhou, ele com certeza conhece o mercado, sabe o que exporta, o que importa, o impacto disso, a qualidade, enfim, a importância de realmente se envolver com a causa, com uma classe ou com uma causa ou com um caso específico para trazer o resultado esperado para o produtor. Essa é a minha grande defesa, sabe, Rafael? De realmente respirar o agronegócio, respirar mais que o agronegócio, a atividade efetiva daquele cliente, para conseguir trazer transformação. Essa semana a gente teve um caso emblemático, que foi comentei ontem também, de uma cervejaria, né, que fez, não sei se você chegou a ver, ela fez uma propaganda de um dia sem carne, linkando, fazendo uma propaganda com os defensores, e não estou falando aqui de defesa, de quem come ou não come, o importante é o respeito, mas que ela se utilizou de uma propaganda de uma maneira muito infeliz, para menosprezar produtores, talvez por não ter esse conhecimento de causa, né? Então, se ela queria, foi uma questão de marketing, foi um marketing muito ruim, né? Porque nós somos um país do agronegócio, e o que a gente está tendo aí de comentários a respeito disso, né? Então, é preciso ter causa para falar sobre o agronegócio, para respirar o agronegócio, para defender essa classe que sustenta o nosso país, né, Rafael? Foi uma propaganda infeliz, né?
dessa empresa. Mas é justamente isso, Ana Paula. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, né? A gente não sabe, nós estamos numa travessia e não sabemos se nós vamos conseguir atravessar. A economia vai nos levar do outro lado, né? Então, nós precisamos desse apoio jurídico. Acabei de falar a questão da associação. É de extrema importância ter profissionais com as especialidades, né, para cada atividade que demanda, para que a gente possa ter menos problema possível. E eu te falo, Ana Paula, que assim, a maioria dos trabalhos que os advogados fazem e têm feito, né, tanto particular como na ANAPA, nós percebemos que o trabalho ele é muito bem construído, ele tem critério, ele tem sabedoria, ele tem estratégia, ele é muito consistente, entendeu? E infelizmente nós vivemos num país onde a competência às vezes ela não resume no resultado, e daí é onde acontece o que a gente vinha acontecendo. Extremamente favorável às questões para o lado da ANAP, e a gente não conquistava. 3 anos, 4 anos, pode denunciar, denuncia na Receita, faz o que for, não acontece nada. A não ser que você consegue tirar de uma esfera e levar para outra esfera, foi o que aconteceu, e aí o direito dos produtores foram reconhecidos por um outro tribunal superior. E é por isso que a gente tem que ter orientação, porque se não fosse, né, a competência desse advogado, talvez a gente poderia ficar martelando na mesma tecla, tentando convencer uma coisa que não era questão de convencimento, de entendimento, era questão de posicionamento, né? E nada mudava. Então, é extremamente importante que o produtor se cerque de advogados competentes nas várias áreas que nós precisamos. Porque qualquer descuido, as consequências são muito grandes, né, Ana Paula? Uhum. E aí, Rafael, assim, o intuito dessas lives foi exatamente isso. Eu vi várias pessoas aqui que são advogados falando que bom ouvir o produtor. A minha intenção em trazer esse conteúdo, em te convidar para estar aqui hoje, é exatamente mostrar esse outro lado. O advogado, às vezes, ele se sente perdido de o que eu preciso fazer para entrar no ramo do agronegócio. E a minha defesa é de construir esses advogados. Sabe, às vezes eu recebo a pergunta, Ana Paula, mas você fica dando um monte de curso, um monte de aula para formar outros advogados concorrentes? Eu falo, não. Tem mercado para todo mundo, a gente é um país essencialmente agrícola e a minha defesa é para ter bons advogados, para que cada vez mais a gente faça um trabalho consultivo, um trabalho preventivo para alimentar o produtor e para dar gás e para que ele consiga estar à frente do mercado e ser competitivo no mercado internacional, né? Especialmente falando de alho, que é o meu queridinho, eu tenho muito cliente produtor rural que é do alho. Então, a minha defesa é essa, construir e formar advogados para que vocês sejam cada vez mais bem atendidos. É exatamente isso. Queria muito te agradecer, não sei se você tem mais alguma coisa para concluir, a gente tem mais 10 minutinhos, a gente já falou sobre os temas, mas estou aqui para ouvir mais conteúdo seu. Ana Paula, você tocou num ponto importante. Eu acho que esse trabalho que você vem fazendo, os produtores vão colher muitos frutos, porque quando se trata de educação, de formação, o resultado vem. Eu estava falando com um colega de uma rede coordena uma rede brasileira de supermercados, né? E ele estava falando da questão das pessoas que ficam ali repondo as frutas, né? Aqueles colaboradores das redes de supermercados. A partir do momento que eles investiram na educação, mostrando o valor que tinha aquilo ali para o supermercado, as estratégias deles, da apresentação, né? Investindo na vida daqueles profissionais que estavam ali, que normalmente ninguém dá bola, é uma pessoa ali sem qualificação, deixa ali, a pessoa não entende o porquê que a fruta está ali, a que temperatura, então ela acaba dando um prejuízo muito grande às redes de supermercado. A partir do momento que criou-se
cursos, investiu na educação desses colaboradores, pessoas simples, né? Repositores de supermercado. As vendas triplicaram, quadriplicaram, né? Nessa questão de FLV. Em função disso que você está propondo, formar, ensinar, educar as pessoas e mostrar o caminho. Porque a partir dessa formação que você tem despertado neles, eles vão poder ajudar os produtores da região dele, do município, do estado, e aí os produtores sendo ajudados, eles vão se profissionalizar mais e vão se proteger mais e vão tornar o negócio dele mais seguro. Então, o que você tem feito é muito importante para o agronegócio brasileiro, não só para a advocacia, mas para o agro, porque o agro sem os advogados é a mesma coisa de dizer, é a mesma coisa que falar hoje o peixe sem a água. Então, não tem como viver. Eu não sou competente para analisar um contrato profundamente para me proteger ou proteger o patrimônio da minha empresa, da minha família, no nível de quem tem formação e competência. A minha competência é para gerenciar a equipe, é para tocar o projeto. Eu sou agrônomo, sou técnico, eu sei ver uma doença, eu sei recomendar, mas eu não sei a questão de proteger o meu patrimônio. Então, eu tenho que contratar um profissional para atender essa demanda e essa necessidade. Sendo assim, eu tenho certeza que todos os produtores poderão investir e crescer de forma segura. Além disso, Rafael, a gente tem também a questão de apresentar o algo a mais para o produtor, né? Enquanto você falava, eu lembrei de 2 casos práticos, um inclusive de hoje. Eu atendo uma empresa, ela teve um funcionário afastado por uma questão de uso de álcool recorrente, ele foi internado. E daí ele vai sair agora e ele vai passar por exame de retorno ao trabalho, ele tem capacidade para voltar, mas a empresa me procurou para que a gente elabore uma política para receber esse funcionário. Ou seja, ela se preocupou com algo a mais. O que a gente pode fazer para que ele não volte a fazer o consumo exagerado de álcools como dependente? O que nós, como empresa, podemos fazer? O que a gente pode criar de políticas? Então, eles vão até conceder férias a mais para o funcionário, seguidas do retorno dele da clínica, para que a gente consiga elaborar essa política para trazer o funcionário e para que ele se mantenha firme e seguro trabalhando naquela empresa. Então, eu me sinto muito feliz de ver essa virada de chave, essa evolução, essa constante evolução do produtor, de não só precisar do advogado para os problemas, para questão de mercado, questão financeira, mas também para preservar aquilo que é de nosso maior ativo, né, nas empresas do agronegócio, especialmente de hortaliças, que é, de fato, o homem do campo, o funcionário, o braço, né, o que sustenta, o que faz produzir. Então, é exatamente nessa linha mesmo, da gente ter essa consciência de apresentar novos trabalhos, de mudar a consciência do produtor e vocês, como produtores, de receber o nosso auxílio para também conseguirem evoluir nesse sentido. Ana Paula, é interessante. Cada vez mais a gente vê que os produtores têm preocupado com a vida particular dos seus colaboradores também, porque eles estando bem lá, é o caso que você falou, né? A pessoa às vezes tem uma certa dependência, então como resgatar esse profissional, esse pai de família, e tudo isso a gente, na nossa empresa, na Matrice, a gente não conseguiu implantar, mas nós estamos com um projeto bacana para alcançar as famílias onde o filho desses colaboradores vão bem na escola. Então, nós estamos com o projeto prontinho. Só que, em função da pandemia, nós não conseguimos implantar, porque acabou que ficou muito tempo sem aula, depois as coisas bagunçaram muito. Mas nós estamos cada vez mais preocupados em fazer com que os nossos colaboradores estejam bem em casa, com a sua família, com ele mesmo. Acho que a maioria das empresas que eu tenho conversado também tem investido com as questões de treinamentos, né? De liderança. Então, isso tudo reflete num ponto muito positivo. A pessoa se sente cuidada, ela se sente parte da empresa, que a empresa é dela, e a partir desse momento, o resultado das empresas reverte em qualidade, em produtividade,
E é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. E também, né, com a participação né, dos advogados para ajudar nessas questões também. Juliana, eu acho que é isso. Ana Paula, desculpa. Exatamente, Rafael. Queria muito te agradecer, né, por estar aqui, pela oportunidade de falar sobre esses assuntos tão importantes. Eu já vi várias mensagens que eu tenho certeza que eu vou receber muita depois que a gente encerrar, porque eu vejo que as duas classes pedem isso, essa união para conseguir caminhar bem e só aumentar a nossa produtividade. Então, as portas estão sempre abertas. Agradeço mais uma vez por ter aceitado e por estar aqui comigo essa noite. Ana Paula, muito obrigado. Um forte abraço. Estamos sempre à disposição, tá? Obrigada. Um abraço e boa noite para todos. Obrigado a todos que estiveram aqui. Até mais. Tchau, tchau.